Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NE Soccer, um vídeo especialíssimo, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre os prêmios da FIFA, em especial o Golden Boy, ok? Então a gente vai fazer uma pequena pausa agora para a vinheta e na volta a gente vai falar. Antes da vinheta, por favor, like no vídeo, também comentário aqui embaixo o que você achou da premiação. Você daria essa premiação para outro jogador? Por favor, deixa aqui o comentário embaixo no vídeo. Além da curtida, do comentário, compartilhe para o máximo de gente possível, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações para a gente manter esse papo. Combinado? Então, vinheta e na volta a gente vai falar mais sobre esse prêmio da FIFA. De volta, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre um histórico. A gente vai iniciar sobre a história dessa premiação, quem foram os premiados e, basicamente, se esses premiados avançaram na carreira ou acabaram ficando no meio do caminho, tá? Então, a gente vai para um vídeo aqui para vocês. O link está ali embaixo, Football in Numbers. É um canal bem interessante ali de acompanhar, principalmente pela parte de edição que eles fazem. Então, vamos acompanhar. Primeiro a receber foi Van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Fábregas, Sérgio Agüero, Anderson, Alexandre Pato e em 2010 Balotelli. Então a gente vai fazer uma pequena pausa para relembrar. Desses jogadores, se a gente observar, acho que o único que não teve uma carreira tão acima quanto esperado, talvez ali o Van der Vaart não teve uma carreira tão acima, mas jogou em grandes clubes, né? Mas se esperava mais dele. Dali para frente, o Wayne Rooney teve uma boa carreira, o próprio Agüero, o Fábregas tiveram boas carreiras, o Anderson talvez seja o cara que talvez tenha tido, entre esses que teve uma grande expectativa, talvez tenha rendido menos, tá? E aí também a gente pode colocar o Pato, né? Nessa listagem, que na época era considerado um grande jogador, promissor é uma bola de ouro de fato, mas acabou tendo dificuldades com lesões e outras coisas, voltou para o Brasil, inclusive, e aí acabou ficando por aqui durante muito tempo. E o Balotelli, que entre diversos problemas acabou não evoluindo tanto na carreira quanto se esperava, mas que na época estava jogando pra caramba, né, ainda. O Mário Götze, Isco, Paul Pogba, 2013, Sterling, Marcial, Sanches, Mbappé. Nessa geração que está aí, a gente pode observar ali do Götze para frente, foram jogadores que acabaram indo para grandes clubes de fato, né? O Götze foi para o Bayern, o Isco saiu do Málaga, foi para o Real Madrid, então teve ali aquela sequência de títulos da Champions. Mas esses primeiros jogadores não se firmaram, né? Não acabaram não se firmando como grandes jogadores ou jogadores de destaque. Eles eram jogadores mais de apoio de elenco do que necessariamente jogadores de destaque. E aí com esses anos que vão vir agora na sequência, a gente já começa a ver uma outra característica. Mbappé 2017, o De Ligt foi para a Juventus como melhor zagueiro do mundo, o João Félix foi para o Atlético de Madrid como um dos melhores atacantes, aparece o Haaland, aparece o Pedri, já titular da seleção da Espanha, e agora o Gavi. Então a gente chega em 2022 com o Gavi tendo esse grande sucesso, né, sendo considerado o melhor jogador jovem do mundo, mas percebam como a expectativa que foi criada em alguns não consolidou. Não consolidou no seguinte sentido, não só não consolidou porque não se chegou aonde se pretendia, como muitas vezes não se chegou a muitos lugares. Então, assim, não se estabilizou como um grande jogador, né? Então, por exemplo, o Cesc Fábregas se estabilizou como um grande jogador no Arsenal, depois, na passagem dele do Barcelona, ele já foi reserva, e dali para frente ele teve mais dificuldade de se estabelecer. O próprio João Félix tem dificuldade hoje de titular. O De Ligt ainda não se firmou na Juventus, né? Não tinha se firmado na Juventus, agora foi para o Bayern. Então, assim, você tem jogadores que
a gente coloca uma grande expectativa neles e, na verdade, o que acaba acontecendo, o que é natural, é que as inter-relações que vão ter nas equipes, quem serão os titulares, como vai se organizar essa equipe, vai fazer com que se potencialize algumas coisas desses jogadores ou se iniba algumas coisas desses jogadores. Então, o De Ligt na Juventus é muito provável que não fosse dar tão certo, né? Um futebol muito diferente do Ajax. Agora, o De Ligt no Bayern de Munique, que é um futebol um pouco mais próximo, é mais provável que dê certo. O João Félix no futebol do Benfica é muito diferente do João Félix do futebol do Atlético de Madrid. Talvez uma outra equipe ele possa sair melhor. E assim sucessivamente. Então, assim, depende muito em que equipe que esse jogador, que pode não estar já num grande centro, né? O caso ali do João Félix estava no Benfica, não estava ali na Espanha, ou na Inglaterra, ou na Itália. O quanto que esses caras vão se posicionando de maneira correta na carreira para chegar em grandes clubes. O Mbappé fez esse caminho Mônaco, Paris Saint-Germain, e o Haaland fez o caminho Dortmund, City. E aí nesse caminho você tem uma grande equipe que te cerca e essa grande equipe te dá a possibilidade de fazer grandes números e disputar, de fato, uma bola de ouro pela FIFA ou pela France Football. E aí sim, entrar nessa discussão de melhor do mundo ou não, que é o que se espera de um cara que naquela faixa etária foi o melhor do mundo. Se espera que ele vá continuar uma carreira de destaque também, tá? E para além do que a gente viu até agora, a gente vai dar uma olhadinha também no próprio Gavi, né? Então, assim, o Gavi é um jogador muito promissor, muito novo, né? E, de fato, é um grande destaque já do Barcelona, né? Então, a gente vai dar uma olhada em alguns lances do Gavi nessa última temporada, nessa temporada que já também está acontecendo. Um jogador de um controle e um domínio muito bom da bola, passes muito precisos, né, da academia do Barcelona. Então, a La Masia tem por características formar esses meio-campos, né, o próprio o Pedri, o Gavi e outros jogadores, né. Então, são jogadores que de fato fazem diferença nesse sentido, né, de conseguir transitar e tocar essa bola, fazer esse processo de se comunicar com os demais jogadores, colocando em situações mais favoráveis, né, ao longo do caminho. Então, o Gavi tem essa característica. Também é um jogador que tem uma boa condução, tá? Não vai ser um jogador de grandes dribles, mas um jogador de uma boa condução e também boa marcação. Então, ele é um jogador que consegue dar esse suporte não só na fase ofensiva, mas também na fase defensiva. Um jogador de muita movimentação, até pela idade, né? Isso facilita um pouco mais na parte física, mas um jogador que caminha muito bem para ser um jogador de destaque, seja na seleção da Espanha ou até mesmo do Barcelona, né? Então, um jogador que faz muito bem essa marcação e também acaba aparecendo muito bem à frente, né? Então, assim, em relação, olhando aqueles 3 parâmetros da competência, né, que a gente sempre olha, primeiro, a relação com a bola dele é muito boa, né? Seja no momento de defesa para o desarme, por exemplo, ou no momento de ataque para a realização dos passes e domínio, né, principalmente. Ele se movimenta muito bem, então isso faz com que a equipe consiga estruturar muito bem o espaço e acabar estando em superioridade numérica muitas vezes, seja no momento de ataque ou no momento de defesa. E também fazendo esse processo e tendo essa leitura que ele acaba tendo, principalmente pela formação de base do Barcelona, você acaba tendo um cenário onde esse jogador ele vai estruturar o espaço de maneira adequada para a forma de jogo da equipe do Barcelona, tá? E, óbvio, fazendo isso e tendo essas características, né, ele consegue também auxiliar os companheiros, seja com passes, situações de finalização, onde ele vai conseguir sempre gerar uma situação de perigo enquanto portador da posse da bola ou recuperar a bola. Então ele facilita a comunicação e tem uma boa leitura de jogo. É óbvio, é um moleque muito jovem, e tem muito que evoluir, tá? Tem muito que evoluir. Mas, apesar de ter muito que evoluir, para a idade dele, ele já está bem avançado, ele já consegue
ter bons pontos e jogar talvez ali hoje, né, entre as 3 principais equipes da Espanha, né, colocar o Atlético de Madrid e Real juntos, com o Barcelona, de maneira constante, numa equipe que é difícil se firmar, né, até pelo histórico de jogadores que jogaram nessa posição que ele joga, né, Iniesta, Xavi, Rakitic, depois, né, mais recentemente, até o próprio Arthur jogou bem uma parte do tempo, o próprio Fábrica joga bem. Então, assim, você tem jogadores dessa posição e que se cria uma expectativa, né, do grupo de que vá surgir jogadores dessa posição que cumpram essa função, né, que façam bem isso. O Gavi é um deles, o Pedri, que também foi eleito o melhor jogador jovem do ano passado, também é outro deles. E eles, obviamente, vão se firmando ao longo do tempo e evoluindo, tanto na relação com a bola, quanto na estruturação do espaço, quanto também na forma de comunicação dentro de uma equipe organizada, que foi algo que o Barcelona não ofertou tanto no ano passado e tende a ofertar um pouco mais esse ano. Então percebam como as coisas vão se estruturando ao redor também, para que esse jogador possa se desenvolver. Não é só uma questão do jogador estar querendo evoluir, mas é que o grupo inteiro, o grupo como um todo, passa a ofertar essa possibilidade de evolução para o jogador também, para um jovem jogador, como é o caso do Gavi. Então, a gente olha aí nesses melhores momentos e percebe o quanto o menino é muito bom jogador, o quanto ele colabora demais, o quanto ele leva a sério, é esforçado, consegue sair de situações de pressão com uma certa facilidade, mas principalmente precisa de uma equipe ao redor dele para dar suporte, né? É o que acontecia muitas vezes com o próprio Pedri, dele ter que resolver ou pelo menos auxiliar muito na construção a ponto da equipe ficar um pouco mais dependente dele. Então, nesse instante é necessário entender que a equipe do Barcelona está em desenvolvimento, está em construção e que isso faz com que esse jogador precise dessa ascensão, né? Precise desse estágio de evolução justamente por conta da formação da equipe, né? Da constante construção dessa equipe do Barcelona. Então tem todos esses aspectos que a gente pode notar ao longo desse processo, beleza? Então esses são os pontos que a gente vai falar sobre e vale obviamente fazer a ressalva ou fazer também um ponto de reflexão. A pressão que se gera nesses jogadores é excessiva. Tá? O fato dele ter sido o melhor jogador jovem não quer dizer que ele vá ser o melhor jogador do mundo ou que ele vá se tornar um jogador de ponta. Isso quer dizer apenas que naquele momento, naquele estágio, naquele ano, houve um destaque. E só isso. Então, assim, as premiações são válidas? São. De fato, são. Você pega especialistas da área, faz uma votação e acaba gerando um resultado. Alguns vão ser agradados, outros não. Mas o ponto central não está tanto no debate da premiação em si, mas da expectativa que se gera a partir desses jogadores que são premiados. E aí cada carreira e cada momento será muito único. A forma como eles vão lidar com a frustração, com o sucesso, com uma formação errada da equipe ou com uma formação muito certa da equipe, tudo isso passa pela gestão de carreira, passa pelo emocional deles, passa pela forma como eles vão ser afetados e vão conseguir se sobressair, potencializar as suas virtudes, e tudo isso depende muito do contexto. Então, assim, muito daqueles jogadores a gente não sabe de fato o contexto inteiro para apontar se as coisas caminharam bem ou não. E esse é um ponto necessário de reflexão. Você que está aí do outro lado pode se perguntar, poxa, mas não tem uma resposta? Não, de fato não tem. O jogador pode ser o Messi, melhor do mundo e melhor do mundo em várias temporadas. O jogador pode ser o Balotelli, melhor do mundo naquela faixa etária. Depois, quando se desenvolve a carreira, há outras coisas que acabam interferindo. Ninguém espera ou ninguém acha que o Balotelli deixou de jogar bola. Basicamente, o que vai acontecer é um processo de interferência externa e ele vai deixar de potencializar, dar atenção àquilo que ele tem de bom. Tá? Então, esse processo é muito único, muito individual, e isso acontece e vai acontecer
com o Gavi também e com todos os outros que forem eleitos daqui para frente. Beleza? Então, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês estejam acompanhando. Deixa aqui o comentário, deixa a curtida, compartilhe o vídeo para o máximo de gente possível e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Agradeço demais a audiência, um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!